A lua tá cheia. Vamos contar histórias, falar de coisa boa. Vem cá, gente. A lua tá cheia. Sandy, linda com essa música. A lua tá cheia, gente. Vamos conversar sobre isso? Pois é. Olha, se você não escutou ainda essa música da Sandy, super sugiro que você escute. É linda, perfeita, maravilhosa. Tava aqui emocionada vendo o clipe dessa música. Gente, olha só. O que lua tem a ver com maternidade, né? Tudo. Só tudo tem a ver. Meu olho tá com um brilho esquisito aqui. Jesus, que isso? Enfim. O que a lua tem a ver com maternidade? Vamos conversar sobre isso. Hoje, né, o nosso encontro era com Kelinha, mas Kelly teve um imprevisto e não vai conseguir estar aqui com a gente agora. Então, eu tô assim, ainda sem saber o que fazer. Se a gente fala sobre esse assunto e Kelly depois vem conversar com a gente em outro momento, ou se a gente fala sobre esse outro assunto e depois eu remarco com a Kelly também. Enfim, talvez ela até consiga entrar. Não sabemos ainda, né? Questão de paciente aí não tem como a gente prever. Então, assim, ó, o que eu vou dizer pra vocês? Que tem tudo a ver, tá? Lua e maternidade. Tem uma aula completa também aqui nos meus destaques sobre isso, que eu falo sobre os ciclos, cada fase do ciclo e o que cada fase, né, convida a gente a sentir e a fazer. E você pode também aprender ali na aula dos destaques, tá bom? E eu vou fazer um resumo, assim, agora com vocês. E aí, se a Kelly chegar, a gente conversa, a gente abre outra live e conversa mais sobre isso, tá? Mas vou fazer um resumo, né, de como é que a lua afeta a forma como eu materno, né? Como afeta a minha maternidade. Cada fase que a gente está vivenciando dentro do nosso ciclo menstrual, né? E é isso que a gente está falando de fases da lua aqui. Cada fase a gente está aberta e está se comportando de uma forma específica. E isso afeta como a gente também se relaciona com as crianças. Então, agora, nesse momento, né? A lua cheia está lá no céu. Não sei qual é a sua lua interna, porque são duas luas diferentes, tá? Depois você vai lá pesquisar sobre isso nos meus destaques. Mas vamos falar de um pouquinho de cada lua. Se a lua tá cheia, o que é a lua cheia? A lua cheia é a fase que vem depois, né? É a fase ovulatória, a fase que a gente está ovulando, ou seja, aquela fase que a gente está mais acesa, mais, sabe, brilhante, como a lua cheia, tá? E é a fase, né, que isso é uma questão hormonal. Então, a gente se sente muito mais disposta, a gente sente vontade de cuidar, a gente tem vontade de fazer mais coisas, tá? Então, esse momento é o momento da lua cheia. Então, você imagina isso com o seu filho, tá? Como é que a mãe da lua cheia se comporta, né? Se comporta doando mais, né? A gente tá mais disponível normalmente para estar com as crianças. A gente tá mais energética, a gente tá mais afim de fazer brincadeiras que às vezes a gente não tava afim de fazer, tá? Então, essa é a fase da lua cheia. E a gente tá mais querendo cuidar, querendo curtir, querendo lamber a cria. Então, essa seria a fase da lua cheia, a fase que a gente tá ovulando. Beleza, Lívia. Então, lua cheia, fase da ovulação, já entendi. O que vem depois da lua cheia, gente? Vem a lua minguante. A lua começa a perder aí o brilho dela, né? Ela começa a formar a sombra. E aí a gente entra na lua minguante, que para nós é a fase pré-menstrual. É a temida e famigerada TPM. É aquele momento em que a gente normalmente, né? Normalmente, não é sempre. Deixa eu até abrir aqui para vocês.
a gente tá querendo ficar mais quieta, né? A gente tá querendo se resguardar um pouquinho, tá? Então, isso acontece nessa fase da lua minguante. Deixa eu abrir aqui pra vocês, pra lembrar de falar tudinho. Tá? Então, essa é a lua minguante. Então, pensa isso quando a gente tá com as crianças, né? Na lua minguante. A gente tá querendo, né? A gente tá querendo ficar quieta. Então, a gente talvez não queira mais tanta brincadeira energética. A gente não dá conta de muitas atividades. A gente tá mais voltada para dentro, né? A gente tá num momento de intuição muito grande, né? Então, por isso que, às vezes, a gente vai querer ficar mais quietinha. Então, as crianças percebem isso, né? Também. Elas sentem isso também. Então, na nossa maternidade, a gente precisa entender, nossa, eu tô nesse momento, o que eu faço agora? Tá? E isso também vale para a lua nova. Tá? A lua minguante, ela é mais esse pedido mesmo, né, de a gente tomar cuidado, né, porque o nosso pavio vai estar bem mais curto e a gente vai querer ficar mais quieta. E aí, se a criança demanda, né, ou continua demandando igual, a gente não vai ter tanta paciência. Então, a gente vai ter que se cuidar dobrado para não estourar com a criança, tá? Então, por isso que é tão importante a gente saber em que fase que a gente tá, beleza? Pensando, então, que é a fase, né, antes da menstruação, um período pré-menstrual. O que mais que acontece nessa fase? Então, é isso, é um momento da gente refletir, da gente sentir, da gente se resguardar, tá? E aí tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque é um momento que a gente tá mais suscetível a esses destemperos, né? Porque a gente tá com o pavio mais curto. Essa é a lua minguante, então é a fase pré-menstrual, beleza? E aí, isso acontece, né? Então, porque a gente não menstruou, não engravidou, e aí vai vir a menstruação, ok? Aí, quando vem a menstruação, a gente começa a lua nova. A lua mingou tudo e ela ficou inteirinha escura. Essa é a lua nova. Na verdade, é o início do ciclo. A gente começa a contar o nosso ciclo do primeiro dia que a gente menstrua, tá? Então, essa é a lua nova, totalmente escura. E aí, vamos pensar isso em nós, né? Como é que é esse momento para nós, tá? A lua nova é o momento em que a gente vai ter um acesso muito grande a memórias, até mágoas vêm, né? Ressurgem questões antigas que nos magoaram, às vezes, que não foram resolvidas, pode vir nesse momento, tá? E é um momento mesmo de não agirmos, não fazermos nada além do que a gente já se programou, né? Ou precisa fazer. A gente precisa ouvir muito o nosso corpo, o que a gente está necessitando nessa lua nova, tá? Muitas mulheres, hoje uma amiga mandou mensagem, né, Ju? A Ju mandou mensagem que quando ela já programa, né, o trabalho de acordo com as luas dela. Eu também tenho feito muito isso. Por quê? Porque às vezes a gente, né, sabe que naqueles primeiros dias, ou no primeiro dia, pra mim é o primeiro dia que é muito mais difícil. Os outros nem tanto, são bem mais tranquilos, da lua nova. Pra mim a lua minguante é mais complicada. E aí, a gente sabe já que é difícil pra gente, então a gente já se resguarda, né? Por quê? Porque justamente o nosso corpo tá pedindo essa quietude, essa introspecção, esse aconchego, sabe? A gente quer ficar quietinha mesmo no nosso casulo, na nossa caverninha, tá? Não tem luz, pensa isso, não tem luz, a gente quer ficar quieta, tá? Então, esse é o momento da lua nova, é o momento da menstruação, ok? E aí, nesse momento, então, da menstruação, né, da nossa lua nova, pensa como é a relação da gente com a criança. É mais ou menos como a lua minguante, só que mais intensificado, né? Só que também é um momento que a gente tá um pouco mais
produtiva, assim, tá com ideias novas, com coisas novas na cabeça. Então isso pode ajudar também no momento que a gente tá com o nosso filho, tá? Mas não exija muito de você, né? Porque é um momento que o seu corpo não consegue dar. Esse é o momento, então, da lua nova, que é mega importante. E aí a lua ficou totalmente escura e aí depois o que começa a acontecer? A luz começa a invadir de novo a lua, né? E a lua começa a crescer. Essa é a lua crescente, tá? Então é a fase após a menstruação. Terminou a menstruação, começa a lua crescente. Esse é um momento de muita energia. Não igual à lua cheia, mas é um momento de que a gente resgata a nossa meninice, digamos assim, a nossa criança, ela vem dançar com a gente aqui fora. E aí a gente tá muito mais disponível, mais desperta, mais jovial, a gente tá, sabe, nesse momento energético, que é, né, o oposto aí do que a gente vinha sentindo na lua nova. Então é um momento que é muito legal, né, pra gente entrar em ação, pra gente aplicar o que a gente aprendeu na nossa lua nova e entrar em ação, tá? Então tudo aquilo que a gente tava ali guardadinha, sentindo, pensando, refletindo, a gente vai pra agir na nossa lua nova, ok? E assim, gente, é o nosso ciclo, Então, lua nova é a primeira lua, depois lua crescente, lua cheia e lua minguante. E o ciclo recomeça, ok? E o ciclo recomeça. Pensando que também a gente faz uma analogia com as estações do ano. Então, as luas nova, crescente e cheia são primavera, verão, e minguante e nova são outono e inverno. Então a gente também consegue relacionar com as estações do ano. Isso ajuda a gente a entender um pouquinho, né, do que a gente está precisando, do que o nosso corpo está pedindo, né, e do que a gente pode dar, ok? Então, primavera, verão, tô energética, tô pra fora, tô, né, delícia, vamos brincar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos sujar, vamos pular, vamos dançar. Outono e inverno eu já estou um pouco menos energética, um pouco mais reclusa, né? Então, percebem o quanto isso afeta a nossa maternidade? Se a gente não sabe disso, como eu falei no post hoje, né? Nós somos círculo, nós não somos linha. Nós não somos linha. Nós somos circulares. Nós temos ciclos e a gente precisa respeitar esses ciclos, tá? Então, amadas, a gente precisa entrar em contato com isso. Se a gente esqueceu disso, eu esqueci disso por 36 anos, agora que eu resgatei isso, né, nesse ano, inclusive, não faz muito tempo, tô aprendendo sobre isso. Nossa, isso dá um sossego na cabeça da gente, sabe? Porque eu começo a perceber o que eu posso dar e o que eu não consigo dar, né? E eu me organizo para dar conta disso. Eu sinalizo para as pessoas ao meu redor também o que eu tô dando conta e o que eu não tô. Tá? Então, essa semana, essa semana que a gente tá aqui na inauguração do meu perfil, foi pensado por quê? Porque a gente tá na lua cheia. A lua cheia tá no céu e eu tô na lua crescente aqui dentro. Então, olha que fase maravilhosa para eu estar aqui com vocês, tá? Então, por isso eu escolhi esse momento. Não foi aleatório. Não foi aleatório. Eu marquei 35 lives essa semana. Na semana que vem eu também consigo marcar, porque eu vou estar na minha lua cheia. Mas depois eu vou ter que dar um tempo, sabe? Então, a gente começa a respeitar o nosso corpo, os nossos limites. Ah, Lívia, mas então eu vou fazer coisa 15 dias no mês e 15 dias não? Vou trabalhar 15 dias sim, 15 dias não? Não, a gente sabe que não é assim. Só que a gente começa a priorizar algumas coisas, né? A colocar limites nesses dias, nesses momentos que a gente sabe que vão ser mais complicados. A gente começa a não se cobrar tanto, tá?
E isso é o mais importante. Então, ter conhecimento sobre isso, gente, pra mim, assim, fez total diferença na minha maternidade, na minha vida de verdade. Por isso que eu acho tão importante falar sobre isso com vocês. E eu queria, e hoje, assim, até recebi essa mensagem da Ju e ela falou que faz total sentido. E muitas outras mulheres que estão doidas para saber mais sobre isso, porque eu já postei essa aula, né, semana passada, e todo mundo ficou, né, curiosa para saber mais. Porque isso ajuda muito a gente ter essa consciência. Né? Nossa, eu sei que agora eu tô entrando na minha lua minguante. Como eu tô me sentindo? E aí cada uma sente de um jeito. Por isso é tão importante a gente anotar, tá? Tem uma mandala linda da Kel Carlesso. Depois eu vou anotar, vou passar nos stories pra vocês o contato da Kel. E o contato da Bela também, que trabalham com isso. A Isabelle Moreira também fala muito sobre essa questão do sagrado feminino. Então, assim, gente, é primordial a gente ter esse conhecimento. Nós somos mulheres. A gente não pode querer entrar num padrão linear que é do padrão masculino. Eles são lineares, eles não têm flutuações hormonais. Nós temos. A gente precisa olhar para isso. Não adianta a gente querer produzir e maternar do mesmo jeito o mês inteiro. Se a gente não é do mesmo jeito o mês inteiro, sabe? A gente precisa ter consciência disso. É o nosso universo, né? E aí a gente pode potencializar todos os poderes, né? Todas as forças de cada fase, né? Olha só, então esse é o resumão. A Kelly vai entrar agora, mas eu vou deixar essa live salva, tá? Que é um resumão aqui. Kelly vai entrar agora com a gente, vai ser lindo. Ela vai, com certeza, trazer muito mais informações pra gente, tá bom? Então é isso, espero que vocês continuem com a gente aqui, tá? Um beijo!